E se eu te dissesse que a Grécia teve sua própria Atlântida, e ela realmente existiu? Não estamos falando apenas de lendas ou mitos antigos, mas de uma cidade real, poderosa e misteriosa, que desapareceu de forma tão dramática quanto a famosa Atlântida de Platão. Helike foi uma potência da Grécia Antiga, situada na fértil região do Golfo de Corinto. Era líder de uma liga de cidades, influente no comércio, na política e na religião, e abrigava um dos maiores e mais reverenciados templos de Poseidon, o deus dos mares. Assim como a Atlântida descrita por Platão, Helike era próspera, admirada e temida. Mas, em uma única noite fatídica, um terremoto devastador sacudiu a cidade, seguido por um tsunami que a engoliu completamente, submergindo-a sob as águas do mar. Historiadores e escritores antigos, como Estrabão e Pausânias, registraram a queda de Helike, descrevendo como a cidade desapareceu em questão de horas. Por séculos, viajantes procuraram seus vestígios, alimentando lendas e inspirando histórias sobre civilizações perdidas. Por mais de 2000 anos, Helike permaneceu um mistério, confundindo exploradores e arqueólogos. Só recentemente, escavações modernas e tecnologia avançada permitiram localizar seus restos submersos e enterrados, revelando artefatos e estruturas que confirmam sua existência e tragédia. Hoje, vamos desvendar 10 curiosidades fascinantes sobre Helike, a verdadeira Atlântida grega, e descobrir como sua redescoberta está reescrevendo a história da humanidade. Prepara a pipoca. Essa história vai te surpreender do começo ao fim. Imagine uma noite gelada de inverno, 373 a.C. Helike repousa sob o céu escuro, envolta pelo silêncio cortante do frio. As famílias se recolhem em suas casas de pedra, protegendo-se do vento que sopra do Golfo de Corinto. Ninguém imagina que aquela será a última noite da cidade. De repente, a terra começa a tremer com uma fúria jamais sentida. O chão se parte, casas estremecem, colunas dos templos sagrados desabam em meio a gritos e caos. O terremoto é devastador, mas o pior ainda está por vir. Um rugido ensurdecedor ecoa do mar. Um tsunami colossal se ergue sob a luz pálida da lua, avançando como uma muralha de água. Em minutos, a onda engole Helike. Casas, templos, sonhos, tudo é arrastado para o fundo do golfo. O desespero toma conta dos habitantes que lutam inutilmente contra a força implacável da natureza. Quando o sol finalmente nasce, a metrópole desapareceu. No lugar das ruas movimentadas, apenas águas calmas e silenciosas cobrem o que restou de Helike. Não há sobreviventes, nem cidade. O vazio ecoa a dor e o choque de uma população inteira apagada em uma noite. Helike desapareceu do mapa, tragada pelas águas, tornando-se uma lenda submersa que assombraria gerações futuras. O apocalipse grego tinha nome, Helike, uma tragédia que ecoou por séculos, lembrando a todos da fragilidade da vida diante das forças da natureza. O desastre de Helike não ficou restrito ao boca a boca. Foi registrado por grandes nomes da antiguidade, como Aristóteles e Estrabão, cujos relatos atravessaram séculos. Aristóteles, em seus escritos filosóficos, mencionou a súbita destruição da cidade, destacando o impacto que teve sobre toda a Grécia. Estrabão, o geógrafo, relatou que pescadores ainda viam as ruínas submersas e a estátua de Poseidon no fundo do mar, como se a cidade tivesse sido engolida de uma só vez pelas águas. Esses relatos mantiveram viva a memória de Helike, mas também alimentaram o mistério de sua localização. Ao longo dos séculos, estudiosos e exploradores tentaram decifrar pistas deixadas em mapas antigos e textos fragmentados. O chão tremeu como nunca antes. Teria escrito um habitante anônimo em um pergaminho perdido. E a água engoliu tudo o que conhecíamos. Vi a estátua de Poseidon desaparecer sob as ondas.
enquanto gritos ecoavam na noite. Esses testemunhos fictícios nos ajudam a imaginar o terror vivido naquela noite fatídica. Com o tempo, o lodo e a terra cobriram tudo, apagando quase todos os vestígios da cidade. Relique foi lentamente sendo esquecida, transformando-se em lenda. Relique se tornou um fantasma. Todos sabiam que existiu, mas ninguém conseguia encontrar. Sua história ecoou como um aviso, lembrando que até as cidades mais grandiosas podem desaparecer de um dia para o outro. Relique era devota de Poseidon, deus dos mares e terremotos. Ironicamente, foi destruída por ambos. Para os gregos, isso era punição divina. Dizem que Relique irritou Poseidon ao negar pedidos de colonos jônios e cometer sacrilégios. A cidade que buscava proteção do deus acabou sendo castigada por ele. A lição era clara: não desafie os deuses. Relique não era qualquer cidade. Era a capital da Liga Aqueia, liderando 12 cidades-estado. Cunhava suas próprias moedas, controlava rotas comerciais e rivalizava em importância com Atenas e Esparta. Sua destruição criou um vácuo de poder, abalando toda a região. Imagine se uma capital moderna sumisse do mapa de um dia para o outro. O impacto político e econômico foi devastador. Relique deixou de ser potência para virar lenda. Por 2000 anos, Relique foi o maior mistério da arqueologia grega. Textos antigos diziam que ela estava submersa, mas ninguém encontrava nada no Golfo de Corinto. A paisagem mudou, rios cobriram tudo de lama e buscas fracassaram por séculos. Teorias surgiram, dúvidas também. Seria Relique só um exagero? Encontrá-la virou o santo graal dos arqueólogos. A reviravolta veio no fim do século XX, quando arqueólogos Dora Katsonopoulou e Steven Soter decidiram procurar em terra firme. Usando perfurações, encontraram sinais de uma cidade soterrada sob fazendas. Em 2001, acharam cerâmica do período clássico. Em 2012, ruínas inteiras, muros, ruas, ferramentas. Descobriram até uma cidade da Idade do Bronze sob a Relique clássica. O mito era real, só estava enterrado, não submerso. A lenda finalmente tinha endereço. Relique e Atlântida têm histórias incrivelmente parecidas. Platão escreveu sobre Atlântida pouco depois da destruição de Relique. E muitos acham que se inspirou nela. Ambas eram potências destruídas por terremotos e inundações, punidas por sua arrogância, e tinham Poseidon como deus patrono. Platão exagerou, mas a tragédia real de Relique pode ter sido a semente do mito. Por trás da lenda de Atlântida, pode estar a história esquecida de Relique. Para os gregos, a queda de Relique foi mais que tragédia. Foi um choque de fé. Se nem a cidade favorita de Poseidon estava a salvo, quem estaria? O desastre virou fábula sobre arrogância e abandono divino. A redescoberta de Relique quebra esse tabu, mas o aviso permanece. O favor dos deuses é passageiro. Por que Relique foi esquecida, enquanto Pompeia e Atlântida são famosas? Faltaram ruínas visíveis e grandes épicos. Relique sumiu sob lama e silêncio. Atlântida virou mito global, ofuscando a história real. Relique virou nota de rodapé, até ser redescoberta. Agora, finalmente, ela volta ao seu lugar na história. Mesmo encontrada, Relique ainda guarda segredos. A maior parte da cidade, incluindo o templo de Poseidon, segue soterrada sob pomares. Cada escavação traz novas descobertas e perguntas. O quebra-cabeça de Relique está longe de acabar. Relique é um lembrete brutal da fragilidade das civilizações. Sua história nos alerta sobre a arrogância e o poder da natureza. A redescoberta é um triunfo da ciência e da memória.
Ao desenterrar Relique, aprendemos sobre resiliência e sobre nós mesmos. Curtiu o vídeo? Deixa o like, compartilha e comenta. Relique foi azar ou punição divina? Ativa o sino. Ainda tem muita cidade perdida pra gente desenterrar junto.